Boa noite, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, nós estamos diante do Senhor. Eu quero convidar tanto a igreja, os irmãos que encontram-se aqui, como você também que viu essa sinalização de que Márcio Soucil está ao vivo. E aí o Senhor transmitiu o nosso culto da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Você também pode entrar na página da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, e com certeza você também vai poder estar acompanhando esse culto. Também pelo Instagram, agora me foge o arroba, bem colocado para estar conduzindo você. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele esteja nos abençoando. Devolver o Yuri, Deus abençoe o Yuri, que alegria. Vamos adorar, Pai, em nome de Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome. Deus, nessa noite, ergui a nossa voz como trombeta para dizer que Tu és o amado de nossas almas, Tu és aquele que deve ser venerado, aquele que deve ser adorado. Nós queremos, Senhor, como igreja, em todo momento estar mostrando o Teu caráter de um Deus que é justo, de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, e muitas coisas que poderíamos citar como misericordioso, paciente, longânimo, mas um Deus que espera de nós compromisso real e genuíno. Por isso, o Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, grande Deus, nós pedimos que essa noite seja uma noite que o Senhor fale ao nosso espírito. O nosso espírito anseia ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo nos deu condições suficiente, ampla, para que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações. Seja bem-vindo o nosso Espírito, que nós possamos estar na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu nome. Fala conosco, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, e que essa noite seja a noite que saiamos daqui impactados, mudados, transformados pela Tua glória e pelo Teu poder. Isso nós oramos porque cremos, agradecidos. No nome dele, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, amém. Amém. Vamos declarar que você está em Tua presença, contemplando a formosura da Tua santidade, Senhor. Aleluia. Te louvamos, te exaltamos, glorificamos o Teu nome. Doce. Você está em Tua presença, contemplando a formosura da Tua santidade, e reconhecendo que Tu és
vocês um versículo que é o versículo de número 14. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje pela manhã, no momento de devocional, eu estava lendo uma postagem, da biografia de um pastor assembleiano, que marcou os Estados Unidos da América, chamado reverendo Dave Wilkerson. E uma das coisas que me chamou a atenção naquelas folhas que eu tive a oportunidade de imprimir é que, na biografia da vida de Dave Wilkerson, uma das coisas muito que é enfatizada é que Dave Wilkerson ele compreendia o direcionamento do Espírito Santo. Primeiro, porque David ele mostrava o que o pecado pode causar na vida do homem. Então ele falava de renúncia, ele falava de uma vida transformada. E a segunda coisa interessante daquelas folhas que eu estava lendo é sobre vida de santidade. Deus ainda requer da igreja, Deus ainda requer de nós que estejamos vivendo uma vida separada, uma vida santa. Algumas coisas do caráter de Deus não mudam. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que, começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque lá em Levítico diz: porque eu, o Senhor, sou santo. Então, nesse pequeno versículo, no capítulo 12, 14 de Hebreus, somos desafiados a seguir a paz com todos, sem animosidade, sem rancor, sem ressentimento, mas também somos desafiados a termos uma vida separada para o Senhor. Uma vida onde o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar poderosamente cada vez mais aos nossos corações. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Te glorificamos. Tu és o amado, tu és o Senhor da nossa alma. Tudo está preparado. A casa do meu coração.
diante do Senhor com uma única exclusiva finalidade: bem dizer, glorificar e exaltar o nome dele, que é digno, é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Esse mês, que é o mês de setembro, nós temos nos debruçados em cima de Atos dos Apóstolos. E eu tenho certeza absoluta que não somente eu, mas os irmãos, as pessoas que têm a oportunidade de acompanhar alguns sermões da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, têm aprendido algumas coisas muito interessantes sobre como vivia a Igreja de Atos dos Apóstolos. E dentre essas coisas, uma das coisas que tem me chamado muito a atenção, não é somente algo que por muito tempo nós sempre, ou toda a igreja, ou todos os evangélicos sempre falaram, que é a perspectiva da unidade. A Igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja unida, era uma igreja que ela vivia disposição de mente, de alma, num só Senhor, numa só visão, num conteúdo único e verdadeiro. E o que me chama a atenção é que essa unidade da Igreja de Atos dos Apóstolos era promovida por algo que a igreja moderna, a igreja desse tempo, a igreja dessa época, a igreja neste momento parece que esqueceu. Se você perceber em cultos, em ajuntamentos de evangelhos ou cultos de celebrações dentro das comunidades de fé, a qual nós classificamos como igreja, você percebe que o egocentrismo, o homem como centro de tudo, é muito vigente. E uma das causas que tem levado a igreja a ser uma igreja egocêntrica, é a perspectiva do humanismo, da humanidade. E você pode ver que o crescimento de algumas cadeiras universitárias ou algumas preparações de universidade, tem sido extremamente muito procurada, como por exemplo, você hoje percebe que muitos jovens, até pessoas mesmo já de idade, têm um desejo extremamente latente de cursar psicologia, Poxa, pastor, como é legal, se eu pudesse, eu estaria fazendo a cadeira de psicologia, eu estava ingressando numa universidade para ser um futuro ou uma futura psicóloga, me especializar numa área na psicanálise. Por quê? Porque você percebe que o tempo que nós estamos vivendo é justamente o tempo onde o homem se tornou o quê? O centro de tudo. O centro de tudo. Você começa a ver também o crescimento avassalador da sociologia hoje. Quantos estão optando por fazer sociologia, história, simplesmente por defender um posicionamento, uma ideia que visa, que estabelece a centralidade do homem? Hoje você vive um tempo onde o homem é senhor do saber. Eu falei isso semana passada, dando uma palestra num curso de liderança, e o que eu destaquei não é novo, porque alguns de vocês já tiveram a oportunidade de comungar desse pensamento, dessa fala, dessa ideia, quando você se depara com as mídias sociais e você percebe, por intermédio dos comentários, por intermédio das citações, que todo mundo tem o quê? Conhecimento. Todos são sábios. O grande problema é que, quando nós falamos de sabedoria e de conhecimento, isso me leva a pensar um pouquinho sobre um homem muito sábio, chamado Salomão, que se perdeu na sua própria o quê? Sabedoria. A Bíblia vai dizer que a maior sabedoria consiste em temer ao Senhor. Mas aí eu volto na linha de raciocínio que nós estamos trabalhando, é que a igreja, ela se tornou tão egocêntrica que ela tirou a pessoa de quem? Do Espírito
usar o linguajar de crente, parece que a manifestação do Espírito Santo consiste, muitas vezes, para mim ou para você, em algo onde, pastor, eu fiquei arrepiado, pastor, eu senti um frio na barriga, pastor, me deu vontade de pular, pastor, me deu vontade de dar júbilos. E muitas vezes nós achamos que é só isso que o Espírito Santo de Deus vai estabelecer, quando provavelmente você canta um louvor. E eu costumo dizer uma coisa que eu acredito ser muito real. Nós estamos vivendo esse tempo de centralidade humana ou no homem. O que você mais encontra hoje na sociedade são pessoas detentores do saber, que vão se perder na sua própria sabedoria. Porém, quando você para conversar com essa pessoa detentora de tanto conhecimento, o que você percebe? Frustração. E muitas vezes essa pessoa, quando professa uma fé, ela crê em Jesus como seu único Salvador, mesmo com suas ideias, mesmo com seus pensamentos, ela está num culto e daqui a pouco contou um hino, ou um cântico, ou a irmã sorou, ou o trio, o quarteto, ou o coro, ou o ministério de louvor cantou, e você vê aquela pessoa se derramando em quê? Em lágrimas. Só que isso não é o que nós vamos classificar como manifestação do Espírito Santo. Pastor, como não? Eu fui tocar. Você provavelmente deve conhecer pessoas que tiveram frustrações de relacionamento. Vamos falar um pouco de jovens, né? Tem 50 anos, mas não muda. Quando era mais jovem, com 16, 17, 18 anos, um amigo começa a namorar uma pessoa, ou uma amiga começa a namorar uma pessoa, e o relacionamento não dá certo. Se usava um ditado, né, que aquela pessoa agora está porque na fossa, hoje não é mais isso, está deprê. Na minha época está na fossa. E você já percebeu que uma pessoa ou deprê ou na fossa, qualquer tipo de música mexe com quem? E aí você começa a cantar uma música assim: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, eu, dona Chica. A pessoa vai chorar porque ela vai ficar com pena de quem? Porque ela não está o quê? Bem. Então muitas vezes nós podemos ouvir uma música que fala de Deus, mas por nós não estarmos bem, vivendo a nossa centralidade como homem, nós vamos chorar. Nós vamos dizer que estamos sendo o quê? Tocados. Só que existe uma coisa muito diferente quando o Espírito Santo de Deus toca. Quando o Espírito Santo de Deus toca na nossa vida, mesmo que eu esteja deprê, mesmo que eu esteja na fossa, tem que haver transformação. O que você percebe nesse tempo de centralidade humana é que as pessoas estão deprimidas, estão angustiadas, estão vivendo seus traumas das almas, estão chorando, estão sentindo arrepio, mas não estão tendo a sua vida o quê? Então isso não é o Espírito Santo. Mas pastor, por que não é o Espírito Santo? Porque, irmãos, nós precisamos entender algumas verdades que a igreja de Atos dos Apóstolos entendia. É que aquele que inaugurou a igreja, chamado Jesus, nos seus 3 anos e alguns meses de vida ministerial, ele criou uma vida santa. Então a igreja tinha uma compreensão que para que haja manifestação poderosa do Espírito Santo na minha vida, como houve na vida daquele que inaugurou a igreja, nós precisamos andar em santidade. Você está entendendo? Porque há choro, porque há arrepio, porque não há o quê? Mudança. Porque quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar, ou quando o Espírito Santo tem por finalidade trabalhar, a primeira coisa que ele vai precisar fazer é mudar a nossa o quê? A nossa vida. Se o Espírito Santo não mudar a nossa vida, é mais ou menos assim, vamos falar de pintura imobiliária.
começa a pintar uma casa pelo teto? Não, pastor, mas é uma coisa simples. Se você começar pelas paredes, e de repente a igreja aqui tem tetos brancos e paredes na cor marfim, nós vamos fazer uma pintura dessa nave, desse templo, e aí de repente João chega e diz: é melhor começar pelas paredes. O que vai acontecer quando nós formos pintar o teto branco? A respingar na parede. A mesma coisa no Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos respeitar o critério dele. Em tudo há um critério. Há um critério na pintura imobiliária, há um critério no ensino, há um critério na advocacia, há um critério na medicina, há um critério em tudo. Você vai começar a colocar um piso na sua casa. E você começou o piso pela porta de entrada. Está certo ou errado? Errado. O piso tem que começar da onde você vem, e há a possibilidade para você o quê? Sair. Se você não respeitar o critério, você vai colocar o piso de uma forma o quê? Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo de Deus desceu aos gentios, desceu a nós e trouxe critérios. Só que a igreja moderna, por ela ser uma igreja, em vez de ser cristocêntrica, mas ela é uma igreja onde o homem tem no centro, o Espírito Santo diz assim: eu não posso fazer nada, porque vocês não estão respeitando os meus critérios. Há necessidade de nós resgatarmos a essência do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Deus está berrando do céu, está dizendo: quem tem ouvidos ouça. Eu preciso novamente trazer a centralidade daquele que eu disse que estaria conduzindo a igreja, que estaria dirigindo a igreja, que estaria orientando a igreja. Então você percebe uma coisa interessante no cristianismo moderno. Nós começamos a trilhar ideias, nós começamos a trilhar posicionamentos, achando que as nossas ideias, os nossos posicionamentos bem estabelecidos vão construir o quê? Alguma coisa. Não vai, gente. Não vai. Tanto na vida eclesiástica, como na sua vida também espiritual. Não vai. Nós somos seres humanos e como seres humanos, eu não sei se o termo é certo, somos normativos, né? Nós somos de normas. Está certo, não é isso? Tudo para nós somos normas. O Espírito Santo não é assim, irmão. Com Deus não é assim. Quando o Espírito Santo de Deus desce aos gentios, olha o que o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 44, vai dizer, Atos, capítulo 10, versículo de número 44. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 44. Olha o que diz. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, esses fiéis eram judeus circuncisos, admiraram-se porque também sobre os incircuncisos, sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, pois os ouviram falar em línguas como lá em Atos, e engrandecendo a Deus como lá em Atos. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns o quê? Dias. Gente, que coisa extraordinária. Você conhece muito bem esse texto, porque no capítulo de número 9 e no capítulo de número 10, você começa a ver a manifestação poderosa de Deus com a finalidade de construir e estabelecer alguma coisa.
coisa. No capítulo 9, o que você tem? Um homem que ele recebe uma carta das autoridades religiosas, e a carta poderia dizer assim: por intermédio dos sacerdotes, por intermédio dos fariseus, por intermédio da elite religiosa de Israel, qualquer um que esteja adorando o Nazareno, a seita do caminho, seja morto. E Paulo vai com essa carta, quando de repente ele tem uma visão, e Deus mostra claramente uma coisa muito importante. Quando nós estamos apercebidos da manifestação do que o Espírito Santo de Deus quer realizar, a nossa postura ou a nossa vida é como a de Saulo. Irmão, nós podemos ser detentores de grande entendimento, ter um nível de intelectualidade, conhecimento teológico, mas se não tivermos vida com o Espírito Santo, nós vamos ser como Paulo foi. Quando ele vê a voz, há um clarão, diz que ele agora fica o quê? Cego. O Espírito Santo de Deus, ele não tem somente por finalidade abrir olhos físicos, porque quando há cura, quando há manifestação dele, os cegos voltam o quê? A enxergar. Mas o Espírito Santo tem por finalidade abrir os olhos da nossa alma, abrir os olhos do nosso espírito, para que nós possamos entender o que ele tem por finalidade realizar. Nesse exato momento, Paulo, o Saulo de Tarso, ele começa a entender que o que ele julgava ser extremamente correto, a perspectiva monoteísta que ele defendia, achando que o cristianismo era uma religião politeísta, estava completamente equivocado. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu? Irmãos, se nós não entendermos, por intermédio dos escritos de Atos, o que a igreja de Atos entendeu, nós vamos continuar ainda o quê? Certo. Certa ocasião eu ouvi um pastor e ele falou uma coisa muito real. A perspectiva, a prerrogativa de igreja não é você lidar com o campo físico. E ele disse assim: se você tiver ideias, e se você for um homem, ou uma mulher, ou uma pessoa inteligente, não é difícil você ficar rico. Essa conversa de que trabalho não enriquece ninguém é mentira. Porém, você vai ter que ter uma coisa muito real: sagacidade. E sagacidade é coisa o quê? Humana. Lembra o que nós falamos uma vez? Se te derem um circo pegando fogo, por que você não vai aceitar? O fogo vai acabar e você vai ter o quê? Você vai ter terra. Se você vai no povoado onde ninguém anda de chinelo, você tem a ideia de quê? De chinelo. Isso é sagacidade. Isso é algo que o ser humano tem. Agora, quando nós falamos de vida eclesiástica, não há sagacidade. Por quê? Porque por mais que classifiquemos a igreja como uma agência, uma instituição, ou algo que envolve dívidas, envolve pagamentos, envolve jurídico, ela ainda continua sendo o quê? Igreja do Senhor Jesus. Então, quando nós analisamos e quando nós nos deparamos com Atos, qual é o problema da igreja moderna? É que a igreja moderna está achando que o crescimento, a manifestação, a transformação na vida do homem se dá pela mesma sagacidade no campo que é empresarial ou físico. Não é assim. O Espírito Santo está para a igreja, assim como os crentes estão para o Espírito Santo, porque essa obra é espiritual e somente ele pode o quê? Realizar. Eu falei no início
que hoje eu estava lendo um texto, bem nos livros, a biografia de David Willis. Eu gosto muito de David Willis. Ele é um cara que foi missionário. Ele nasce numa família de crentes pentecostais. Ele, aos 14 anos, prega o seu primeiro sermão. Mas o que me chama a atenção é que depois, olha só, depois de um longo período de oração, ele, à meia-noite, como de costume, ele se mudou para Nova York e ele está passeando por uma zona nova-iorquina que em décadas de 50 é extremamente marginalizada, chamado Times Square. E quando ele está ali, Deus chega para ele e diz assim: abra uma igreja neste lugar. Abra uma igreja. Ninguém queria ir para aquele lugar. É mais ou menos, vamos dar um exemplo. Se você quer construir uma coisa, pastor, vamos abrir uma igreja nova. Aonde que é hoje o lugar mais emergente no nosso Rio de Janeiro? Alguém sabe? O outro afiado sabia que a irmã Sandra responderia isso. Eu sabia, ela é toda chique. É Barra e Recreio. Então, muitas pessoas estão migrando para onde? Para Barra do Recreio. Mas só que, será que Deus quer que você migre como uma nova igreja ali? Não. Quem quer abrir uma igreja na Vila Mimosa? Quem quer abrir uma igreja na área de Complexo do Alemão? Ninguém, gente. Sabe por quê? Presta bem atenção. Para mim ser pastor aqui é muito bom. Sabe por que é bom? Essa igreja é extremamente bem localizada. Quando os pessoal das associações me ligam, por que eles querem fazer uma programação aqui? Porque eles sabem que é um lugar acessível para quem? Para todos. Para todos. Só que aconteceu uma coisa muito interessante no decorrer de anos. Você provavelmente deve conhecer igrejas bem localizadas no nosso Rio, que hoje elas não são bem localizadas. Por quê? Com o surgimento do BRT, elas ficaram extremamente difícil de quê? De chegar. Então todo mundo hoje, ele pensa numa prerrogativa de quê? De boa localização. Só que, irmãos, presta bem atenção, as coisas mudam. Aquelas que eram bem localizadas, hoje elas não são mais o quê? Por isso que nós precisamos saber o que o Espírito Santo de Deus é. E aí ele, da Times Square, ele começa um trabalho. E ele começa a evangelizar o cara mais temido daquele lugar. E aquele homem se converte. E hoje a igreja, pastoreada, se não me engano, por um dos seus filhos e outros, recebe aproximadamente mais de 8.000 pessoas no culto. O Espírito Santo, ele vai nos capacitar, porque ele vai tirar o que dos nossos olhos? Aquilo que impede. Mas para que o Espírito Santo de Deus, ele comece a realizar uma obra, nós precisamos nos colocar aos pés do Espírito Santo, para saber o que o Espírito Santo quer o quê? Realizar. Por isso, que a ideia central do sermão dessa noite é: a igreja ela não pode ser uma igreja centrada no homem. A igreja precisa ser uma igreja centrada em Jesus. Pedro está aqui dizendo assim, o que me chama a atenção é que eu pensava que somente o Espírito Santo seria derramado sobre os judeus, mas também é derramado sobre os gentios. Eu te pergunto, por que o Espírito Santo é derramado também sobre os gentios? Por que o Espírito Santo também é derramado, foi derramado sobre os judeus? Quando eu me reporto para
amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Aí quando eu for para João capítulo de número 10, isso se completa. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que a igreja ela precisa ter um encontro real, saber. A igreja de Atos entendia isso. Quando você pega um determinado texto em Atos, onde um mágico vê algo sendo realizado, ele quer comprar o Espírito Santo. E Pedro vira para aquele homem e diz: tu está em um fel de amargura. Irmãos, lembra que nós falamos? Há critérios. Nós vamos começar a pintar, não pelas paredes para não respingar a tinta. Nós vamos começar pelo teto, fazendo, como diz, cortando, rematando, para que depois você faça o rolo nas paredes, no posicionamento vertical. Então a igreja ela precisa entender isso. Então quando nós olhamos aqui Atos capítulo 10, no versículo 44 ao 45, eu preciso me reportar a Atos 9. E eu preciso me reportar a Atos capítulo de número 10, porque um centurião chamado Cornélio, da corte italiana, homem piedoso, temente a Deus, e que de contínuo orava e dava esmola, ele era um gentio. E Deus tinha por finalidade cumprir o seu desejo. Sempre quando nós falarmos de uma vida regida, orientada, guiada pelo Espírito Santo, tem que estar sempre o som na nossa cabeça, tirar a venda dos nossos olhos, nós estamos. Mas também precisa estar sobre a nossa cabeça que Deus tem um propósito para tudo. Nós somos o instrumento de Deus nesse tempo, sobre a rédea, sobre a orientação, sobre a capacitação do Espírito Santo, para que Deus venha cumprir os seus objetivos. Pedro? Sim, Senhor. Presta atenção no que o Espírito Santo vai te mostrar. O que ele vai mostrar, Senhor? Ele vai te mostrar um anjo que desce do céu, cheio de animais imundos. Não, Senhor. Não. Algumas quarta-feiras atrás nós falamos sobre uma coisa da soberania de Deus. É que nós não sabemos o que Ele faz, mas precisamos estar atentos aos seus sinais. Lembram disso? Precisamos estar atentos aos seus sinais. E quando Pedro agora ele tem uma percepção, ele compreende por que Deus mostrou para ele um lençol cheio de animais o quê? Impuros. E aí o versículo de número 46 diz: pois os ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou-lhe Pedro: porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Eu gosto dessa colocação de Pedro, porque essa colocação de Pedro mostra uma coisa muito importante sobre a prerrogativa, a perspectiva do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, prestem bastante atenção, porque eu sei que vocês compreendem isso. Quando você tem Jesus no ministério, o Espírito Santo de Deus já havia descido, sim ou não? Sim ou não? Pode falar com sinceridade. Não, né? O que nós sempre ouvimos? Que para que o Espírito Santo de Deus viesse, havia necessidade de Jesus o quê? Jeová. Até porque todo mundo sabe, Deus é um Deus triuno. Ele se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. Na prerrogativa perspectiva teológica bíblica, em Deus existe o Pai, em Deus existe o Filho, em Deus existe o quê? Esses três são um. Então Jesus, quando cumpriu o seu ministério na terra, era algo como nós aprendemos especificamente. O Espírito Santo era derramado sobre alguém para que fizesse o quê? Algo. Então, o Deus Filho, ele agora tem que ser batizado,
E sobre ele vai descer o quê? A capacitação, o Espírito Santo. Deus não está indo para o céu, a forma de pomba está descendo. Então Deus já está tabernaculando com o homem. Paz na terra quem Deus quer o quê? Bem, então Deus fez-se homem e habitou o quê? Conosco. Mas existe uma coisa bem interessante quando você lê esse texto. Quando Pedro vê descendo sobre o Espírito Santo sobre os gentios, ele diz assim: como o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios, porventura alguém pode recusar água para que não sejam o quê? Batizados? Então você percebe uma coisa bem interessante. Por isso o Espírito Santo, ele tem que estar latente. Antes de eu ser batizado, o Espírito Santo já estava me convencendo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, quando ele estava com os discípulos, tem certa ocasião o Evangelho de João diz que ele faz o quê sobre os discípulos? E diz: recebeis o quê? O Espírito Santo. Então eu começo a entender uma coisa muito clara. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja. A primeira é o quê? Qual é a primeira ordenança? Qual é? Qual é a primeira ordenança que Jesus deixou, gente? Batismo. Qual é a segunda ordenança? A ceia. E aí você percebe uma coisa bem latente, irmão. Quando esses homens são batizados, a única coisa que diz que o batismo assegura é a sua pública profissão de fé, que você morreu para o mundo, nasceu para Deus e criou em Jesus como quer. Então não é o batismo que me traz o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado na nossa vida a partir do momento que nós o quê? Cremos. A partir do momento que os discípulos creram que Jesus era o quê? O Filho de Deus. Jesus falou assim: hoje eu vou capacitar vocês. E vocês vão fazer coisas que vocês não poderiam fazer. Quando eles retornam, como é que eles vêm? Tristes ou alegres? Eles vêm alegres. Senhor, até os demônios se submetem ao quê? Ao teu nome. Jesus olha para ele e diz assim: olha só, você não deve se alegrar porque os demônios se submetem ao meu nome, mas você deve alegrar porque o nome de vocês está escrito onde? Comigo. A nossa vida foi marcada pelo Espírito Santo. Mas lembra que nós falamos? Tem critérios. Quando o Espírito Santo marca esses homens, o que Pedro tem que fazer? Tem que batizar para dizer que eles agora estão o quê? Mortos para o mundo, mas vivos o quê? Para Deus. Sim. O que você entende? Para que o Espírito Santo de Deus venha agir, nós precisamos o quê? Morrer. O problema é que nós muitas vezes não queremos o quê? Morrer. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós vamos entrar no matagal, cheio de um mato chamado carrapicho. E quando nós saímos do carrapicho, quando saímos do matagal, nós vamos sair cheios de quê? O que nós vamos fazer? Nos limpar. A morte é isso, gente. É nos limpar de coisas que estão dizendo que lá naquele batismo nós deixamos o quê? Por isso que você percebe, por isso que você vê uma igreja nesse tempo. Ela, em vez de ser uma igreja onde Jesus é o centro, quem é o centro? Somos nós. Já não vivo, mas Cristo está vivendo. E sabe o que é lindo disso tudo, queridos? Para nós finalizarmos, é que Deus nos deixa extremamente vontade. A grandeza de Deus é essa, Ele nos deixa extremamente à vontade. A grandeza de Deus não é, você agora só pode usar verde por causa disso, disso e disso.
Você não pode cortar o seu cabelo por causa disso, disso e disso. Você não pode comer isso por causa disso, disso e disso. Porque se você comer, vai ter consequências sobre você e sobre até os seus filhos, sobre a tua casa. Deus não é assim. Deus não é assim. Olha só, igreja. Eu estou mandando o Espírito Santo. E vocês precisam respeitar os requisitos. Qual é? Casa limpa, começa pelo teto, ele vai tirar as escamas dos olhos, ele vai te fazer entender a tua vontade. Só isso, só. Mas dá para você esperar um pouquinho? Fique à vontade. Tem sanções? Nenhum. Agora não. Nenhum. Então nós precisamos aprender com a igreja de Atos que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar nos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus quer te impelir alguma coisa. Eu quero dizer a cada um que está aqui, eu quero dizer a você que está ouvindo, eu tenho certeza absoluta, assim como o dia tem 24 horas, assim como um dia alguns de nós morreremos, é que Deus tem um propósito na vida de vocês. Tem um propósito completamente diferente. O propósito que deu na vida do João não vai ser o propósito do mesmo da Maria. O propósito que deu na vida da Maria não vai ser o mesmo na vida do Antônio. O propósito que deu no Antônio não vai ser o mesmo na vida de Isabel. Deus tem um propósito. Assim como nós somos um corpo e temos muitos o quê? Membros. A boca não pode dizer que quer ser o quê? Nariz. Vamos colocar em pé, irmãos? Senhor, meu Deus Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que possamos, Senhor, entender teus propósitos, teus desígnios. Senhor, pela quarta vez como igreja, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, como igreja Batista Memorial de Rocha. E por mais uma vez nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja na casa, para glorificarmos e exaltarmos o teu nome, para profetizarmos, pregarmos, para que haja transformação, para que haja derramamento do óleo da tua alegria, para que esses bancos estejam repletos de pessoas sedentas de Deus, para que essa igreja seja luzeiro no bairro de Rocha Miranda, porque muitas vezes o Senhor começa, e o Senhor pode ter vindo lá no final, e o Senhor está querendo passar por aqui, mas a igreja muitas vezes não está entendendo como aquelas aonde o Senhor passou pela porta, e o Senhor só aguardava um convite, entre! E eles falaram, não entra não, senão o Senhor vai mudar tudo. Mas essa igreja pode ver o Senhor vindo no nível das tuas hostes celestiais, e a nossa igreja está dizendo, entre Espírito Santo, que não seja como a visão de Ezequiel à margem do rio Quebar na Babilônia, quando ele viu o Espírito do Senhor deixando o templo que estava em Jerusalém. Nós não queremos isso não. Se o Senhor vem cercado, ladeado pelos anjos, se a comitiva celestial abre os caminhos, nós queremos dizer, Pai, portas abertas estão, para que teu nome seja glorificado e exaltado em Jesus. Somos pequenos, somos de pouca força, somos limitados, mas uma coisa eu sei, que o Senhor pode gerar em nós, Senhor, um sentimento tão aflorado de vida de oração, de busca, e aí nós vamos entender a realidade dos teus desígnios e propósitos. Leva-nos sobre a tua graça, leva-nos sobre a tua paz, e nos abençoe poderosamente, te oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí você pode se assentar. Quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live.
Deus poderosamente abençoe a sua vida. Somos a Igreja Batista Memorial Rocha Piranga. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975. Se você não tem uma casa espiritual, faça desse lugar a casa espiritual. Queremos comunicar aqui, como domingo pela manhã, é domingo de eleição, nós só teremos o culto às 19 horas, vai começar no domingo às 19 horas. E queremos contar com a tua participação. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.